Fala galera, Augusto Ribeiro aqui para falar desse pré-jogo, do jogo, vou dizer, o mais importante dessa rodada da Série B. Não sei se vão concordar, mas eu vou dizer, até porque eu sou coxa branca, mas é um jogo que pode decidir coisas ali no G4, é claro, tem Novo Horizontino e Criciúma, é muito importante esse jogo também, tem outros jogos ali, mas eu acho que Coritiba e Remo decide muita coisa nesse momento, pode fixar ou não uma liderança do Coritiba, e o Remo pode entrar no G4 ou não também. Então vamos falar sobre esse jogo, o que aconteceu no primeiro jogo do primeiro turno, porque tem mais no contexto nesse, e vou trazer escalações, tudo aqui de forma reduzida, direto ao ponto, e vou dar minha opinião no final do vídeo, então fica comigo até o final. Tem muito vídeo no canal e deixa o like que ajuda demais o meu trabalho. Eu falo sobre Série B, Coritiba e tem no Shorts eu falo sobre todos os times, zoo a galera, tem muita comédia também. Coritiba e Remo que no primeiro turno fizeram um jogo em que o Coritiba, mesmo fora de casa, atacou muito o Remo, tá? O Coritiba teve mais chances que o Remo em casa, mas não conseguiu transformar em gol. O Remo foi muito efetivo, teve um golaço do Pedro Rocha, tá? Num contra-ataque. O Remo foi efetivo e soube muito bem se defender. É verdade, o Remo naquele momento estava com o Daniel Paulista, o Remo passou por muito tempo invicto, inclusive. O time estava muito bem. Não que o time esteja muito diferente agora, fez contratações, até que não está jogando mal, mas não tem conseguido garantir os mesmos pontos dentro de casa, não tem sido aquele time mais forte como foi no começo do ano. Coritiba talvez tenha feito o seu melhor jogo de forma ofensiva, porque criou mais chances de gol e não conseguiu aproveitar, teve bola na trave, teve pressão e não conseguiu furar a defesa do Remo, que garantiu a vitória com o gol do Pedro Rocha, que é o artilheiro da Série B. E aí já vamos vindo para esse jogo. Naquele contexto, os dois times estavam muito parecidos, inclusive a vitória do Remo foi merecida porque foi mais efetivo, por mais que o Coritiba tenha jogado muito bem e jogou de uma forma ofensiva, só que aí você vem para o jogo de hoje, que o Remo não terá, inclusive, o seu principal jogador. Jogo de hoje não, jogo de amanhã. Depende de quando você vê esse vídeo aí. Vamos lá. O time terá a ausência do artilheiro da Série B, Pedro Rocha, suspenso. Estão fora também Cantilho, Natan Camargo, Luan Martins, Giovanni Pavani, todos em recuperação física, tá? O Pedro Rocha está suspenso. E aí, o Pedro Rocha é o jogador principal desse time, porque tem garantido muitos pontos sendo o artilheiro. É verdade que tem outras opções no elenco ali, o Remo se reforçou e eu falei aqui, muitos torcedores do Remo ficaram bravos comigo, que eu disse que eu cravei que o Remo não ia subir, que só se o Remo contratasse melhor e que trocasse o seu técnico, porque para mim o Antônio Oliveira é muito fraco, tá? É um técnico muito fraco. E ele tem se provado assim, tanto que a galera agora concorda comigo lá. O Remo ainda tem chance de subir, obviamente, porque se reforçou, fez boas contratações, mas ainda precisa engatar. Talvez o Antônio Oliveira não seja o cara para esse plantel do Remo. E aí nós vamos em relação ao Coritiba agora. Só para terminar do Remo, o Remo que tem batido na trave, tá? Não tem conseguido entrar teve uma boa chance contra o Botafogo de São Paulo de entrar no G4, não ganhou, não fez a sua parte dentro de casa, e aí agora vai jogar contra o Coritiba fora e tem que tentar vencer para entrar no G4, dependendo dos resultados ali que podem acontecer. E o Coritiba precisa voltar a vencer também dentro da sua casa, porque os últimos jogos não foi bem jogando em casa no Couto Pereira, o Coritiba tem tido problemas, o Coritiba não tem grandes desfalques, mas tem dois na mesma lateral que cria uma certa dúvida ali. Provável time do Coritiba com Pedro Morisco no gol, Zeca ou Thiago Kozer é a dúvida na direita, porque o Coritiba tem o Alex e o Bruno Melo fora, o Alex fazia direita, o Bruno Melo na esquerda, então o Joãozinho deve ser na esquerda e tem essa dúvida do Thiago Kozer e o Zeca. Por que essa dúvida? O Zeca era o titular? Porque no último jogo o Thiago Kozer foi muito bem, tá? Fez a função que o treinador pediu, conseguiu atacar por mais que não tenha tanta força no ataque e defendeu muito bem, então é uma opção. Eu acredito que ele vai com o Zeca, mas pode surgir Thiago Kozer ali. Maicon, Jaci, João Almeida, Felipe Machado, Sebastião Gomes, Josué e lá na frente Ronier, De La Torre e Clayson. Lembrando que o Yuri Castilho está suspenso, tá? Yuri Castilho, ponta do Coritiba, está suspenso, mas o Clayson tinha feito um bom jogo e provavelmente seria titular
nesse jogo que fez um jogo melhor na última apresentação lá em Novo Horizontino. E aí você vem com o Coritiba que tem feito bons jogos, em casa não tem sido tão agressivo, eu sei que a torcida quer um pouco mais isso, quer com o Coritiba mais agressivo, tentando fazer gols, mas no último jogo ainda pegou hoje a Chapecoense veio fechada, quase não conseguiu atacar, o Coritiba fez um bom resultado em Novo Horizonte, mas não pode pensar em perder para o Remo em casa, porque deve muito para sua torcida. Minha opinião sobre esse jogo, o momento do Coritiba é melhor que o do Remo, não dá para cravar, o Remo pode chegar muito bem e ganhar em Coritiba pela qualidade do Remo, mas o Coritiba deve muito pro seu torcedor. Para mim, o Coritiba precisa vencer e é obrigado a vencer o Remo no Couto Pereira. Se empatar também, não vai ser um péssimo negócio, até porque o Coritiba tá pontuando contra alguém ali, segura o Remo ainda, que é o quinto colocado nesse momento. Mas o Coritiba vencendo abre uma boa margem, é uma ótima oportunidade, casa vai estar lotada, já tem mais de 32 mil check-ins já, e entre check-ins e ingressos vendidos, o Coritiba vai ter lotação máxima, que hoje é aproximadamente 36 mil ali, segundo liberado pelos bombeiros, tá? Então o Coritiba tem a chance de vencer na frente da sua torcida e precisa jogar para isso. O Coritiba precisa ter muita vontade, o time tem tido mesmo, isso é verdade, é um time que não desiste. Eu gosto muito da raça que você vê dos jogadores do Coritiba, você vê um time com muita vontade em campo, um time que não desiste, porque quando estava atrás empatou lá em Novo Horizontino, não desistiu, roubaram a bola, fizeram o gol. É um Coritiba que é muito unido e vai precisar de tudo isso e mais um pouco para garantir a vitória, e aí a vitória pode dar uma boa margem para o quinto colocado ali, dependendo dos resultados, o Coritiba pode abrir mais pontos ainda e vai ficar com uma situação muito confortável pro acesso. Remo precisa vencer para tentar entrar no G4, senão não consegue entrar, só um empate não é o suficiente, e mesmo com a vitória, dependendo dos resultados, ainda não entra. Então o Remo precisa urgentemente vencer, porque tem tido dificuldades para entrar no G4 e se firmar, tá? E o Coritiba precisa se apresentar melhor diante da sua torcida. O que você acha, torcedor? Quem que você acha que deve ser na lateral do Coritiba? O que você acha que vai ser desse jogo? E a minha opinião é que o Coritiba vai vencer. Essa é a minha opinião. O time do Remo não é fraco, não é um time bobo, tem feito bons jogos, mas tem caído fisicamente no segundo tempo, e aí que tá a questão se o Coritiba continuar sendo forte fisicamente, como tem sido nos últimos anos, nos últimos jogos. O Coritiba tem muita chance de ganhar esse jogo, e tem que lutar até o fim, porque mesmo que esteja atrás no placar ou empatando no placar, o Remo é um time que cai muito no segundo tempo fisicamente, inclusive no final do jogo lá no Pará, o Remo ficou atrás do Botafogo de São Paulo, que teve chance de fazer o gol e virar o jogo em cima do Remo, tá? O Botafogo teve chance de fazer o resultado em cima do Remo, mas não fez porque o Remo caiu muito fisicamente, e aí que a gente vai ver aqui em Curitiba se isso vai acontecer ou não. Casa cheia, muita torcida, os olhos da Série B vão estar virados para esse jogo que para mim é o mais emocionante e mais importante. Vai ter transmissão no YouTube, vai ter transmissão na Disney Plus, vai ter transmissão para tudo quanto é lado e todo mundo vai estar vendo esse jogão que vai ser Coritiba e Remo. Deixe sua opinião, deixe seu comentário. Até torcedores do Remo aqui são bem-vindos. Nós respeitamos vocês, mas eu acredito muito na vitória do Coritiba e vamos ver como é que vai ser esse jogo. Deixe seu comentário. Tamo junto.